Campeonato é difícil. Campeonato não é fácil. A folha de pagamento do Brasil é 300 mil por mês. A nossa não chega nem a 1/5 dela. E a gente ainda não viu a cor do dinheiro. O torcedor não sabe, mas todos os dias eu tenho muita dificuldade para fazer os jogadores treinarem. Nós tivemos um coletivo na quinta-feira aqui, que alguns de vocês estavam presentes e viram o tanto que foi ruim. Eu fui para casa muito preocupado. Mas ao mesmo tempo, no outro dia, eu reúno os meninos, converso com eles. Eles são inteligentes também, são acima de tudo profissionais. E eles assimilam que, acima de tudo, eles têm que fazer por eles. Muito bem, Gauchinho. E pela família deles. Muito bem. Eu quero aqui deixar meu muito obrigado ao David Roquette, que é um cara que não nos abandona nunca. A dificuldade é tão grande. Para nós termos a concentração ontem, ele comprou comida para nós. Brava gente brasileira, estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil, o programa esportivo Central do Esporte, com o desabafo do técnico Paulo Roberto Junges. São guerreiros os atletas do Paracatu. Hoje também vamos falar da rodada do Campeonato Brasiliense, do Campeonato Mineiro e Seleção Brasileira. O Brasil recebe o Uruguai em Recife. Vamos falar também do UFC, que teve atletas brasileiros do ringue neste último sábado. Quem traz o primeiro destaque é ele, que esteve presente na vitória suada do Paracatu para cima do Planaltina, Thiago Batiamo. Abraço Douglas, abraço pessoal de casa, diretor Vantuí, Raniel Ramos aqui com a gente. É o seguinte, Douglas, esse jogo do Paracatu a gente fica um pouco de lado essa questão tática, essa questão do jogo em si, né? Se o Paracatu jogou bem, se o Paracatu jogou mal. A gente precisa valorizar a raça do time, né? Debaixo de um sol quente, às 3h30 da tarde, e a gente vê os jogadores correrem da forma que correu e buscar o resultado até o último minuto com a situação que vive o time, é de se louvar sim, e parabenizar também o torcedor paracatuense que lotou as dependências do estádio Frei Norberto e fez uma festa muito bonita junto com os torcedores, junto com os jogadores. Tá certo. O programa hoje começou um pouco diferente porque isso está circulando aí nas redes sociais, essa entrevista do técnico Gauchinho para o Central do Esporte e também para a imprensa paracatuense. Ele está aqui para falar de seleção brasileira e do UFC, do MMA, essa modalidade que está crescendo, tomando espaço cada vez mais no Brasil. Ranieri Llamas. Um abraço, Douglas, Thiago, diretor, você que está assistindo a gente em casa. Bom, como tem um tempinho que eu não estava conseguindo vir, eu teria muitos destaques. Mas antes de eu dar o destaque, parabenizar o trabalho que tem sido feito pelo time do Paracatu. O técnico Gauchinho está conseguindo ter os caras na mão, o time está jogando com muita raça, muita vontade, os resultados estão vindo. É uma pena que a diretoria não tenha levado a sério a questão dos pagamentos, que isso aí não precisa nem ser mais discutido, a seriedade disso. Destaque, Douglas. Eu vou dar 2 destaques breves. Seleção brasileira, que tem 2 jogos importantíssimos pelas eliminatórias. Sexta-feira contra o Uruguai em Recife e na terça-feira no Paraguai contra o próprio Paraguai. E dar um destaque também para essa semana que antecede o grande clássico de Minas, Cruzeiro e Atlético, que vai acontecer no domingo às 11 horas da manhã. Tá certo. E vai ter alguma aposta aqui com o Délio Mendes, já que vocês torcem para o Cruzeiro? Ô Douglas, eu acho que... É porque a aposta aqui ninguém paga, né? É porque é um jogo de primeira fase, os dois times muito desfalcados, principalmente questão de seleção, né? Acho que o foco meu nesse momento é o campeonato brasiliense, estou completamente focado aí nessa questão. Seleção brasileira não tem ninguém na seleção brasileira do Cruzeiro. Eu aposto quem vai ser campeão, porque esse jogo é mandante do Atlético Mineiro, dentro da casa do Atlético Mineiro, o Cruzeiro desfalcado de seus principais jogadores, é uma questão muito favorável ao Atlético. Então, se fosse jogo lá e jogo cá, daria para apostar tranquilamente, é bem complicado. Já é a segunda vez que vocês me cobram uma aposta com o Atlético sendo o mandante do jogo, aí fica difícil. Fica difícil, né, rapaz? Não tem nenhum jogador do Cruzeiro na seleção brasileira, mas tudo bem, né? O Uruguai da seleção brasileira sub-20 vai disputar que jogador é esse? O Alisson. Os principais jogadores. O Alisson. Vai dizer que o Alisson... O Alisson é Arrascaeta. Ah, sim, o técnico para o Cruzeiro, o Alisson faz muita falta esse ano, né? Sem dúvida.
tudo bem, né? Aí é o nível do futebol brasileiro, né? Alisson é um grande jogador. O Alisson grande tem jogador, tudo vai pra... chegar à seleção Tudo com bem. certeza. Boa sorte para o Alisson, boa sorte para o Arrascaeta também. Uma né? grande cornetada, isso não é nem pequena, não, é uma grande cornetada. Eu acho que a Federação Mineira tinha que ter explorado um pouco melhor esse clássico, já que na primeira fase só tem um clássico, eles colocam justamente na época que tem os jogos de seleção. Olha quem que eles tiraram do jogo, o Arrascaeta e o Alisson pelo lado do Cruzeiro, e tá tirando o Atlético, o Douglas Santos, o Cleiton e... quem mais? O Douglas Santos, Cleiton e... o Erásio e o Casares. Casares, E ainda aconteceu das lesões, né? O William tá fora pelo Cruzeiro, o Dedé tá fora, o Atlético perdeu o Vitor, perdeu o goleiro Giovanni, o reserva imediato também. Ó, o Dedé machucou Então, de novo. Tá, mas já tá pra voltar. Meu Deus do céu. Tá virando um verdadeiro chinelinho esse Dedé aí, meu diretor. Clássico de reservas. Ó, meu diretor. Os ossos de vidro, né? Mas não é um mito, Dedé? Não, ele joga muita bola, só que ele tem dado azar com as lesões. Vamos falar do Campeonato Brasiliense, hein? No último sábado teve rodada do Campeonato Brasiliense. O Paracatu venceu, o torcedor compareceu e a equipe do Central do Esporte esteve lá e conversou com o Fabiano, o garotão do Santana, que acompanhou a primeira partida do Paracatu. Fala aí, Fabiano! Olha, nos últimos jogos eu não tenho participado. É o primeiro jogo que eu estou vindo para assistir o Paracatu. E a expectativa é grande para que o Paracatu possa sair daqui com a vitória e fazer um bom jogo. Deu uma de treinador o Fabiano, hein? Deu uma de treinador e é importante, né, saber que os torcedores têm acompanhado o Paracatu, né? A torcida, geralmente, os jogadores que o torcedor tem pedido, tem decidido as partidas, e isso é muito importante. É bom ver também a motivação do torcedor antes do jogo. Vou te falar um negócio. Estádio Frei Norberto, lotado dessa forma e não veio ninguém. Quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Nem o Sport Candando veio fazer cobertura do Paracatu nesse final de semana. Lotado Frei Norberto, sem dúvida nenhuma, o jogo de maior público da rodada, e não veio ninguém fazer um destaque pro jogo do Paracatu. É realmente aquele preconceito que a gente sabe que existe por se tratar de um time mineiro. Ô Thiago, só te cortando aí, eu tava conversando lá com o Diga aí, meu diretor. O Ronaldo que faz a cobertura. Sim. Ele é uma empresa que faz a captação das imagens para o Globo Esporte. Isso, terceirizado. Eles só fazem as imagens do jogo, não entrevista ninguém, nem torcedor, nem nada, então é verdade, Ronaldo, prédio Ronaldo, morou muito tempo lá no prédio Acapulco, Itaguatinga, foi vizinho do Ronaldo. Grande abraço pra você, Ronaldão. Olha aí, a equipe do Central do Esporte também conversou com o Luciano, conhece de futebol o garoto. Não, na última partida eu acho que foi o tempo, né? Muito chuvoso, campo pesado. Acho que hoje tem tudo para sair com uma vitória boa aí. Ó, eu acredito sim, inclusive até tem aquele Marquinhos, né? Atacante, eu acho ele um cara rápido. Acho que vai ser um bom jogo hoje. Depois do Luciano, quem falou com a nossa equipe foi o Zé Marques, lá do bairro Alto da Colina, atleticano, meu amigo, gente boa. Fala aí, Zé Marques. A expectativa é boa, né? Vamos sair com uns 3-0 aí hoje. Acho que é isso aí. Vai 3-0. Ah, com certeza, né? O time tá empolgado, né? E tá crescendo e vamos chegar lá. Tiagão, esses dois aí mostraram que conhecem bem do esporte mais famoso do Brasil. E ele falou 3-0. Todo mundo confiando dos 3-0 que não veio. Os 3-0 não veio. Eu me lembro que aqui no programa eu tinha falado 3-0, 3 gols de Léo Catarinense. Só que no grupo da torcida jovem organizado Paracatu eu tinha falado 1-0 justamente por acreditar que o jogo seria mais difícil que a gente imaginava. Agora, mas aqui você coloca 3. E você vai no outro programa, você coloca 1-0. Aí o que dá, eu acerto. Aí eu avisei. Ele é igual um amigo meu. Meu amigo é assim também. No programa ele fala 3-0, no outro ele fala 2-0, meu diretor. Aí ele aposta no 1-0, chorado. Esse é o famoso fica em cima do muro. Fica né? em cima do muro, hein, Batiano? Vai que cola. E antes do jogo, o Central do Esporte conversou com o presidente da Vuvuzela, da Resenha.com, Adilson do Alto do Açude. Olha, com toda a dificuldade que o Paracatu está passando, a gente espera que seja um bom jogo, que o Paracatu faça uma boa partida. Olha, eu acho que é um trabalho muito bem feito pro Gauchinho, os jogadores estão muito empenhados, né? Infelizmente, tem hora que a gente vê erro grosseiro da arbitragem de Brasília. Esses são muito tendenciosos. Isso revolta o torcedor, revolta o elenco, né? Mas enfim, para chegar a algum lugar, a gente tem que passar por cima de todos e tudo. Segundo as palavras do Adilson, que eu entendi, ô Batiamo, é que o homem do apito sempre prejudica o Paracatu. A arbitragem por alguns anos, nos últimos anos, né, pelo que o pessoal vinha falando,
tinha uma tendência a prejudicar os times, principalmente Paracatu, por ser de Minas Gerais. Agora o que a gente tem observado é que pelo menos nos jogos aqui dentro de casa, com a pressão do torcedor, eles têm sentido e de uma certa forma têm até beneficiado o Paracatu em alguns momentos, ainda bem. E o Pradera foi bem, o árbitro? Eu acho que ele segurou muito o jogo, né? Novamente, uma arbitragem que segurou muito o jogo, muita faltinha boba, mas no geral foi bom. Agora é o seguinte, primeiro gol do jogo, aos 5 minutos, pra mim não estava impedido, foi mal anulado aquele gol. E com detalhe, hein? O goleirão do Planaltina segurou 10 minutos dos 90, hein? Concorda comigo, Batiano? Verdade. Faltou uma amarelinha ali no primeiro tempo, hein, Pradera? Aos 5 minutos, aos 5 minutos do segundo tempo, o time do Planaltina já estava fazendo cera. Que isso, cara? No início do jogo, tava com medo do Planaltina. O Central do Esporte faz a sua primeira parada. No próximo bloco tem a série de entrevistas com os jogadores. Não saia daí, o Central vai destacar também o jogo duríssimo que a seleção brasileira tem contra o Uruguai nesta sexta-feira. Transformar o Brasil numa nação bilíngue. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua. Em 2 anos de curso, você conquista um certificado internacional. Ou a Wizard oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite, acredite, aprenda. Junte-se a nós. Wizard, por uma nação bilíngue. I had a dream to be an exchange student in Canada. And now, it's possible to make this dream come true. Meu nome é Alvir e com a Wizard eu conquistei meu certificado internacional e cheguei lá. O Alvir e outros milhares de brasileiros já aprenderam a falar inglês para realizar sonhos. Agora é a sua vez. Venha também para a nação da maior rede de idiomas do mundo. Obrigado, Wizard, por me ensinar inglês e me fazer chegar lá. Wizard, por uma nação bilíngue. Muito bem, estamos de volta com o programa esportivo Central do Esporte aqui pela sua TV Minas Brasil. Grande audiência por toda a cidade, ô Batião. Muito bem assistido por todos os paracatuenses. E eu vou te falar um negócio, Bruno. A dimensão que o programa Central do Esporte conquistou na região, não só em Paracatu, mas região, foi de uma forma assim que eu particularmente não esperava. Então, novamente, agradecer o carinho que todos têm por nós aí, o carinho no estádio principalmente, né? Quando a gente chega, a turma do Central do Esporte sempre muito bem tratada, tanto pelo Paracatu, quanto pela imprensa paracatuense, pelos torcedores. Ô, meu diretor Vantuí Machado, o senhor que é lá da querida Pirapora, o senhor fez um golaço em colocar esse programa aqui, que dá oportunidade para todo mundo. Neste início de ano, a prioridade do Central do Esporte é o Paracatu Futebol Clube, mas sempre orientando o torcedor paracatuense das outras atividades esportivas aqui por toda a cidade, por toda a região, tá certo? Muito em breve vamos estar aqui recebendo, vamos trazer aqui no nosso programa a Nilma Braga para falar do circuito de futsal que vai acontecer aqui em Paracatu. Muito em breve vai estar com a gente aqui novamente. Ô, Lhamas, essa entrevista deu o que falar depois do jogo. Muita gente que estava em volta do técnico Gauchinho sensibilizou com as palavras do Gauchinho e ele até emocionou durante a entrevista. Na verdade não teria como não se emocionar. Ele é a pessoa que está mais envolvida nesse projeto dentre todo mundo. Ele tem que liderar um grupo de pessoas, de trabalhadores que estão focados no projeto, que estão levando muito a sério, que estão dando sangue e suor em campo e que não estão recebendo. Isso é uma coisa gravíssima, uma coisa que a gente já está falando tem mais de mês aqui. E então ele não tem como cobrar mais do Gauchinho, sendo que ele já está se entregando 100%. Então essa emoção dele passa pra gente. Quando eu vi a entrevista também, eu mesmo me senti, assim, né, balança com a gente, porque a gente está envolvido, a gente acompanha, imagina ele que vive isso. Então, meus parabéns, Gauchinho, você está mostrando o grande treinador que é e a grande pessoa que é, abraçando esse projeto da forma séria que você está abraçando. Ô Douglas, só te cortando. Chega aí, meu diretor. Acho que essa emoção que ele sentiu naquele momento ali é só um reflexo do que está acontecendo. Coisas que a gente nem vê, Douglas, sabe? É interessante que, Thiagão, ele disse que ele reconheceu que a equipe não fez um bom jogo, mas você tá ali, meu amigão, na beira do campo, orientando,
jogadores que não estão recebendo, não é fácil. Não é fácil, eu fico imaginando como que deve ser trabalhar com esse grupo de jogadores durante a semana para um jogo como esse, depois de não receber. Eu me recordo de um treinamento que teve lá no DR, ainda na semana passada, em que estava prometido o salário, e aí eu me lembro que o Vatinho foi lá para dar a notícia de que o salário não sairia naquele dia. Né? Então foi uma situação muito triste naquele dia. Foi inclusive esse treinamento que o Gauchinho destacou que o time treinou um pouco menos do que de costume, né? Que ele ficou um pouco preocupado, mas é importante ressaltar a força desse grupo, a dedicação desse grupo, e como eu tenho dito sempre, esse grupo tem fome de querer fazer história, de escrever a história no nome da cidade de Paracatu. E segundo ele, foi o reflexo do treino da última quinta-feira. Com exclusividade, você vai ver agora a entrevista na TV Minas Brasil do técnico Gauchinho ao Central do Esporte. Acompanha aí. Depois de mais um jogo sofrido, né? Sinceramente, eu tenho medo desses jogos. Eu bati na tecla a semana inteira no jogo contra o Cruzeiro e bati na tecla a semana inteira no jogo Planaltina. São adversários que a gente cria uma expectativa que o jogo é fácil e o jogo não é fácil. A gente não fez um bom jogo, tecnicamente a gente não jogou bem, geral, a equipe toda conduziu muito a bola, levou o choque com o adversário, erramos muito passes assim, fáceis, que a gente não tem costume de errar. Então a gente saiu um pouco da nossa característica. Acho também que a gente acelerou um pouco o jogo naquela coisa de misturar aceleração com pressa, né? Mas num contexto geral, o Brasília tá lá, perdeu pro Sobradinho. O campeonato é difícil. O campeonato não é fácil. A folha de pagamento do Brasília é 300 mil por mês. A nossa não chega nem a 1/5 dela. E a gente ainda não viu a cor do dinheiro. O torcedor não sabe, mas todos os dias eu tenho muita dificuldade para fazer os jogadores treinarem. Nós tivemos um coletivo na quinta-feira aqui, que alguns de vocês estavam presentes e viram o tanto que foi ruim. Eu fui para casa muito preocupado. Mas ao mesmo tempo, no outro dia, eu reúno os meninos, converso com eles. Eles são inteligentes também, são acima de tudo profissionais. E eles assimilam que, acima de tudo, eles têm que fazer por eles. Muito bem, Gauchinho. E pela família deles. Muito bem. Eu quero aqui deixar meu muito obrigado ao David Roquette, que é um cara que não nos abandona nunca. A dificuldade é tão grande. Para nós termos a concentração ontem, ele comprou comida para nós. A emoção bateu forte aqui, viu? O técnico Gauchinho bastante emocionado, faz parte do jogo. Continue, professor. Faz parte porque, infelizmente, você nunca vai agradar todo mundo. Nós temos um problema sério de elenco. Quando eu precisava de um atacante de velocidade para colocar no jogo, eu não tenho no banco. Eu não tenho esse jogador. Esse jogador seria o Elimar, mas ele está machucado. A gente passa por muita dificuldade, mas eu tenho que enaltecer e parabenizar os jogadores, porque eles têm sido guerreiros demais. Quem tem me mantido aqui no clube ainda são eles. Eu não vou abandonar e não vou largar isso aqui por eles, porque a gente merece alguma coisa a mais, sabe? Aí hoje a gente vê a gente ser premiado por a persistência de um atleta que foi utilizado fora da posição dele, que era o Jorge. Ele não é atacante de beirada de campo, mas nos ajudou tanto. Foi retirado da equipe momentaneamente, mas não deixou de trabalhar. É um cara que não abaixa a cabeça. E vocês sabem que ele não tem só o Paracatu para trabalhar, ele trabalha fora daqui também. Ele tem um emprego onde ele trabalha muitas vezes passando a noite em claro. Com certeza. Trabalhando, porque de lá que está saindo o sustento da família dele, porque daqui não está saindo. E aí o cara entra no jogo e faz o gol da vitória. Eu sinceramente, isso é bênção divina. Eu acho que isso aí é de Deus, a gente está trabalhando com honestidade. Eu todos os dias eu procuro elevar a moral deles, porque não está sendo fácil. Mas eu sei que vai ter uma solução. Eu sei que vai ter uma solução. Porque tem pessoas de bem por trás tentando resolver o problema. E todo dia que eu acordo, eu peço a Deus que nos dê força, porque a gente tem muito para dar ainda por essa camisa. Temos dificuldades, o nosso elenco é curto. A gente tem hoje... Os jogadores que estavam à disposição no BID estavam no jogo hoje. Nós não temos mais. Então, vamos continuar trabalhando. Vamos continuar trabalhando. Infelizmente, às vezes a gente se emociona e deixa escapar um pouco, mas... Estou feliz pelos atletas e pelas pessoas que estão com a gente. O David, o Ivan, o pessoal que está por fora com a gente aí, né? Vai dar certo, fé em Deus, vai dar certo. Tá aí o desabafo do técnico Paulo Roberto Jungues, o Gauchinho. Você já imaginou, meu amigo?
Véspera do jogo, não tem o que comer, Leandro? Saiu essa notícia aí que o pessoal teve que sair correndo e o David, para comprar lanche para os jogadores após o treino. É uma situação lamentável. O David está correndo atrás, está tentando resolver a situação, só que a verba não sai. Por que a prefeitura, por que os empresários da cidade não estão liberando a verba para pagar os jogadores que está fazendo bonito? Eu não sei. É verdade, é difícil, hein? Uma comparação que ele fez aí também foi da folha de salário do Brasília, 300 mil reais, hein? A folha 300 mil mensal. Mensal, isso mesmo, a folha de salário. Aí o Brasília está na 9ª colocação, né? Quer dizer, veio aqui, venceu 1-0 o Paracatu, né? O Paracatu não abaixou a cabeça, seguiu forte na competição, na segunda rodada, que perdeu o Brasília 1-0. Mas aí, o Paracatu hoje está na 6ª posição com 12 pontos, hein? E estamos de olho no G4, hein? O Central do Esporte faz mais uma parada no próximo bloco. Vamos conversar com os guerreiros do Paracatu. Não saia daí, o Central volta já! Transformar o Brasil numa nação bilíngue. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua. Em 2 anos de curso, você conquista um certificado internacional. Ou a Wizard oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite, acredite, aprenda. Junte-se a nós. Wizard, por uma nação bilíngue. Obrigada, Wizard, por me ensinar inglês e me fazer chegar lá. Perfeito! Estamos de volta com o programa esportivo Central do Esporte, falando agora da seleção brasileira, 5 vezes campeão do mundo. E aí, tem compromisso contra o Soares, o principal jogador do Uruguai. É a volta do Luis Soares depois daquela suspensão grande que ele levou pela mordida no Chiellini. Bom, é um jogo importantíssimo para o Brasil. A gente tem que ganhar para se manter lá em cima, para não se preocupar em ter que resolver no final das eliminatórias. Bom, gostei da entrada do Jonas na seleção, apesar de que precisou o Kaká machucar, o Firmino machucar, para o Jonas entrar como terceira opção. A chegada do Benfica, Jonas né? do Benfica, que é o jogador que mais fez gol em toda a Europa nessa temporada. Só mais que Neymar, Messi, todo mundo. Daqui a pouco eu queria a opinião do Thiago e do Lhamas também com relação aos confrontos da Liga dos Campeões, tá bom? E o Brasil vence o jogo contra o Uruguai, jogando em casa com o apoio dos torcedores? Espero que não apenas vença, mas também convença. Eu quero ver o Felipe Coutinho no meio de campo da seleção também. Tá certo. E depois é contra o Paraguai, fora de casa, o Batiano? Eu estou muito curioso para ver como que o Dunga vai escalar essa seleção brasileira. Dessa vez as convocações, né, teve uma sorte aí de alguns terem machucados para poder chamar o Jonas. Mas dessa vez a convocação, se ele souber armar direitinho, ele consegue um esquema ali que pode ser que agrade um pouco o torcedor, mas a minha desmotivação com essa seleção brasileira continua a mesma. Só para fechar, eu gostaria de dar mais uma cornetada em relação aos volantes da seleção brasileira. Quem são eles? Fernandinho, Luiz Gustavo, ninguém aguenta mais. Rafael Carioca jogando fino da bola, o Casemiro jogando muito numa crescente no Real Madrid, e os caras não tem chance para ficar segurando o Fernandinho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, Fernandinho. Casemiro é esse, São Paulo. Seleção é um absurdo. Me ajuda. Ninguém entende até hoje Casemiro. Da mesma forma que os jornais destacaram quando Felipe Coutinho foi convocado na penúltima convocação, dessa vez a não convocação do Casemiro é ridículo. Chega a ser... Tá certo. Chega até lamentável, né? Futebol brasileiro aí, com a nova administração. Tomara a Deus aí que comece bem aí o Brasil na Olimpíadas, que aí será um título importante para o Brasil, já que nós não temos esse título, né? O que falta para a seleção aí coroar todas as glórias dos títulos que o Brasil disputou. Ô, Lhamas, teve o UFC esse final de semana também, teve brasileiro no octógono. Teve, foi o UFC Fight Night em Brisbane, na Austrália, e tivemos 3 brasileiros lutando, além de uma luta que eu posso destacar, que é a principal do Frank Mir contra o Mark Hunt. O Viscar de Andrade ganhou a luta dele contra o Richard Walsh, por decisão unânime do juiz 29-28. O Alan Nuguete voltando a lutar muito bem, lutou contra o Damian Brown e ganhou do
também por 30-27, alguns juízes deu 30-26, lutou muito bem. E teve o Antônio Cara de Sapato, que acabou perdendo por Daniel Kelly, que era um lutador que eu esperava mais, não lutou muito bem e acabou perdendo a luta por nocaute. Na luta principal da noite, o Mark Hunt ganhou por nocaute no primeiro round do Frank Mir. Só para falar em relação a essas lutas aí, olho no Alan Nuguete. É um lutador brasileiro com 14 lutas, 13 vitórias, apenas uma derrota. Vai pra frente, é um lutador sangue no olho, aguerrido, completo, bom no boxe, bom no chão. Olho nele, hein? Tá certo. Sou mais Mustafa da capoeira, mas tudo bem. Voltando a falar agora do Campeonato Brasiliense, por que você sorriu, Raniel? Eu sou mais um Mustafa, rapaz. Você não conheceu o Mustafa não, Batião? Não conheci o Mustafa era um Rambo. Na forma que você fala dele, ele com certeza. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que vocês tinham uma amizade muito forte também. Não, ele você fala dele sempre. Mustafa, rapaz, o cara é forte. É bruto. Falando agora, voltando a falar do Campeonato Brasiliense rapidamente, falando dos jogos que aconteceram, os jogos do sábado. Paracatu venceu o Planaltina 1-0 e o Sobradinho venceu o Brasiliense 1-0. No domingo, o Santa Maria perdeu para o Gama, o Formosa venceu o Cruzeiro e o Taguatinga empatou com o Ceilândia. E depois do jogo, a equipe do Central do Esporte conversou com o paredão, o goleirão Pedro. Com certeza. Tem que trabalhar firme, sempre de cabeça erguida. Às vezes a torcida, uma falha, outra que acontece no jogo, a torcida vai. Mas eu não abaixo a cabeça para isso não. Levantei a cabeça, trabalhei firme a semana e pude ajudar a equipe a sair com a vitória. Tá aí o goleirão Pedro, que fez uma boa partida, Thiago. Novamente o Pedro faz uma excelente partida, né? Cala muitos críticos dele, que novamente escutei na arquibancada, muito injusto as críticas pro Pedro, que novamente fez uma partidaça e salvou o Paracatu em 2 oportunidades, que eu vou te falar um negócio. Aquela primeira defesa dele foi uma coisa sensacional. Vou justificar aqui, para muitos que não sabem, o motivo porque o Pedro está jogando, meu diretor. O Pedro começou com o Rafael, foi mal contra o Luziânia, pediu para ir embora e assumiu o Vitor porque estava no bid. O Vitor é jogador, atleta do Paracatu. Só que o Vitor machucou, entendeu? Teve dengue e o Pedro foi e assumiu a titularidade. E foi muito bem. E time que tá ganhando, Olhamas. Não pode se mexer. E um dos retratos disso é que a defesa do Paracatu tá excelente, tomando pouquíssimos gols, mostrando uma firmeza não só dos defensores, zagueiros e laterais, mas também o goleiro Pedro, que quando é exigido, faz a parte dele. E com um detalhe, a torcida tá exigindo também a volta do Vitor, porque o Vitor também, quando teve a oportunidade contra o Brasília e contra o Sobradinho, ele foi bem. Eu já falei isso no último programa, todos os jogadores desse elenco paracatuense, quando foram chamados para titularidade, eles atenderam perfeitamente e conseguiram dar conta do recado, sem exceção nenhuma. Todos os jogadores deram conta do recado, prova do bom trabalho que o Gauchinho vem fazendo aí durante os treinamentos. Tá certo. Depois do jogo, o Batialmo conversou com o Diógenes, Marcos Pinguim, que jogou muito, o zagueirão Iago, Vitão e com o lateral esquerdo, Assis. Ele escolheu optar pelo time e entrar desse jeito. E sempre conversando comigo, me dando um apoio, sabendo que eu tenho a minha qualidade para entrar no campo. Eu vou continuar batalhando aí, como eu falei, para conseguir meu espaço e voltar à titularidade. Com certeza, todo jogo, a torcida pedindo, chamando meu nome, me apoiando para entrar, com certeza essa vitória é para eles. Eu acho que posso resumir na esperança. A esperança de conseguir algo melhor, a esperança de crescer na carreira. Todo mundo aqui tem uma visão para crescer, para ir para outros times. Nós sabemos que onde a gente passar, a gente tem que dar o nosso melhor. Independente dos problemas, das lutas que sabemos que todas as equipes têm. Mas a diretoria está correndo atrás aí para ver se regulariza essa semana. Porque é difícil mesmo entrar em campo, deixar os problemas de lado. A gente sabe que todo mundo tem família, nós sabemos dos nossos problemas. Mas quando entra em campo, a gente tem que esquecer. Porque a torcida normalmente não sabe do que se passa dentro do clube. Então nós temos que dar a nossa vida ali para sair com a vitória, para conseguir crescer no campeonato e chegar quem sabe, numa semifinal, até mesmo uma final, almejando coisas grandes, onde o Paracatu ainda não chegou, pra gente escrever o nome na história do time e conseguir algo melhor pro segundo semestre. Olha, como eu falei, isso é fruto de muito trabalho, é fruto de muita cobrança do Gauchinho no dia a dia. Então, como eu falei, agora a tendência é só melhorar cada vez mais e evoluir nesse campeonato. Isso é gratificante, né? Você saber que tem pessoas te apoiando e a gente tenta entrar lá e dar o melhor. E graças a Deus eu entrei lá e dei o meu melhor e a gente saiu com os 3 pontos. Muito grande, né? A gente não fez um grande jogo e a torcida apoiou o tempo todo e a gente tirou força lá do fundo com o apoio da torcida e conseguiu fazer os 3 pontos. Quero agradecer vocês aí, todo o apoio que vocês vão dando para nossa equipe. Tá aí nos bastidores, sempre nos incentivando. Também o torcedor que compareceu. A gente fica muito feliz na hora do gol, a energia
muito enorme que eles passaram pra gente e a gente batalhou até o final porque eles mereciam sim essa vitória. A gente quer chegar o mais longe possível, chegar numa semifinal, numa final, se Deus quiser, e conquistar mais uma vez o dever de casa e conquistar a vitória no próximo final de semana. Muito bem, são as entrevistas aí depois do jogo da vitória suada 1-0 contra o Planaltina. Tiagão, seu último destaque. Meu último destaque vai novamente para o Paracatu, que conquistou uma vitória importantíssima. A gente está praticamente classificado, mas para cravar isso precisa vencer o jogo de sábado contra o Santa Maria, aqui dentro do Frei Norberto. E novamente o Paracatu precisa de você, torcedor, apoiando o time, junto com o time durante os 90 minutos. E com um detalhe, o torcedor precisa também vibrar mais, mas eu vou ficar muito calado, Tiagão. Tá faltando aquele canto. Saiu o canto, mas foi... segunda divisão. Para a segunda divisão para o Planaltina, muito por conta do pessoal do Planaltina que estava lá em cima fazendo muito barulho, e os torcedores ficou um pouquinho chateados com eles ali, mas foi legal. Nós temos que criar um canto para essa torcida, para esse time do Paracatu, gente. Tô sentindo falta da batucada. Falta. Alô, Pelezinho do Novo Horizonte, Unidos do Novo Horizonte. Alô, David. David que é baterista, um dos melhores bateristas aqui da região é o David. Vamos contratar aí o batuque para fazer barulho, né? Porque a torcida... eu acho que tá faltando isso. Dá a impressão que você não tem ninguém no estádio, gente. Vamos lá, vamos incentivar o Paracatu. A torcida precisa jogar junto com o time. Você que tem experiência, você que já foi várias vezes em vários campos de futebol, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. O torcedor precisa jogar junto, Olhamas. Qual é a graça do futebol? É o amor das pessoas, é o barulho do estádio. Essa é a grande diferença de assistir o jogo no estádio e assistir o jogo na sua casa, na poltrona. Então é ir lá, é fazer barulho, é chamar o pessoal. Às vezes não é nem contratar não, Douglas, é chamar a população para abraçar ainda mais o time que já está sendo abraçado, fazer barulho, porque quem vem pra cá não adianta, se assusta. A torcida do Paracatu tá dando show sim. E quando o torcedor, o jogador chega ali próximo à boca do túnel, dá a impressão que ele tá entrando na bomboneira, né? Tem apoiado muito, e o Assis destacou isso aí na entrevista dele. Falou o seguinte, que na hora que fez o gol, a vibração da torcida no estádio foi uma energia muito positiva dos jogadores, tanto que depois do gol o Paracatu cresceu demais. Tá certo. E Jorges entrou e arrebentou com o jogo. E nós, e com detalhe, hein? Precisamos muito, meu diretor, contar com o apoio dos torcedores, porque o Santa Maria quase empatou com o Gama, hein? O Santa Maria é adversário duro. Chama essa turma aí, vamos superlotar as dependências do estádio Frei Norberto. Professor Zé Augusto lá. Isso, professor Zé Augusto, toda a turma, Zezinho do violão, todos os músicos, Porá, a galera toda aí, fazendo a festa aí, porque o Paracatu precisa muito da sua ajuda. O Central do Esporte volta na próxima quarta-feira, querendo Deus. A semana está apenas começando. E tamo junto, Paracatu!